Qual que é a diferença? E aí são dois termos, você pode até dizer que é a mesma coisa. Quando a gente vê às vezes falando de livre-arbítrio e livre-agência. Tá. Na verdade, o que eu chamo de liberdade seria a livre-agência. Ah, tá. Tá? O que eu chamo aqui no livro de liberdade é o que normalmente vários reformados vão chamar de livre-agência. É o agir que nós temos no dia a dia conforme a nossa natureza. Isso todo mundo tem. Quem é crente tem, quem não é crente tem, o budista tem, enfim, seja quem for tem esse livre agir conforme a nossa natureza. Tá? Então o que eu chamo aqui de liberdade basicamente é o que muitos vão chamar de livre agência. Agora, construindo aqui, você até já falou, mas eu queria que você parasse um pouco mais nesse ponto. Porque você está falando de um termo teológico, de que quando o homem caiu, ele não tinha mais, então, o livre-arbítrio de fazer algo contrário à sua natureza. A natureza agora é caída, então ele tem a liberdade de fazer tudo conforme a sua natureza. Então nós estamos falando de depravação total. Exatamente. De que nada que eu faço agora é intocado pelo pecado. Exato. Né? Que minhas obras de justiça são trapos de imundícia diante do Senhor e tal. Ok, mas aí nós vamos entrar na questão de que eu preciso de uma boa obra aí para eu ir lá atrás de Deus e escolher Ele. Mas não há nenhuma possibilidade de eu ir contra a minha natureza, que é sempre um caminho de morte, né? Exato. Como é que faz para alguém ser salvo? Essa, né? E a gente está falando daquilo que é a coisa mais importante que existe, né? Porque essa é a pergunta das perguntas. Essa é a pergunta de 1 milhão. Exatamente. No final a gente até caminha nesse sentido. Depois do pecado, se Deus colocasse um ponto final em Gênesis 3,14, acabou. Acabou. Né? Os homens vão viver e tal, mas um dia todos vão ter... O coração vai parar de bater, a gente vai ter que prestar contas para um Deus que é santo, justo e bom, que não empurra pecado para baixo do tapete, né? Que tem um padrão que é simplesmente a perfeição, né? E diante desse padrão ninguém sobrevive, né? Ninguém sobrevive. Então como pode ter salvação para uma pessoa como eu? Né? Como pode ter salvação para o ser humano depravado? No ser humano não existe absolutamente nada. Mas graças a Deus que ele fez aquela promessa lá em Gênesis 3,15, né? Dando ao mesmo tempo um julgamento da serpente, mas ali nas palavras você tem esperança também, né? Então, a partir de hoje, você vai rastejar no pó. A humanidade é dividida entre os descendentes da serpente, os descendentes de uma mulher. Essa mulher vai gerar um filho que vai esmagar tua cabeça, embora você vá sangrar, né, o calcanhar dele. Metaforicamente, lendo a Bíblia, a gente sabe quem é essa mulher, a gente sabe quem é esse filho que lá na cruz esmagou a cabeça da serpente. Ele triunfou, né? Conforme lá o John Owen dizia, né? Ele matou a morte com a sua morte. Lá na cruz. Então no homem não tem nenhuma esperança. Era a morte da morte na morte. Exatamente. Hoje talvez não funcionaria um título tão assim, mas no século XVI, né? Às vezes era um parágrafo, né? É verdade. Enfim, uma tese, né? Exato. Então a salvação para o homem sem Deus, ela não existe. Agora, e aí a gente conecta com o versículo que é o mais conhecido provavelmente, né? Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, todo aquele que crê nessa promessa da vinda de um Redentor, que traz a ideia, né? Redentor / libertador, ele veio para nos libertar da escravidão do pecado. Agora nós somos adotados numa família, a gente tem um pai que nunca vai nos abandonar, ele disciplina como sinal de amor, mas nunca vai nos abandonar. Em Deus, aí a gente tem essa esperança, a esperança certa. O evangelho, né, eu sempre às vezes repito lá, ele não é a mensagem que diz que, Douglas, Deus faz a parte dele, mas você tem que fazer a sua parte. Cuidado, né? Eu sei que, né, vou tentar explicar aqui. Isso. Se evangelho for essa mensagem, a parte de Deus ele sempre faz. Eu quero saber se eu faço a minha parte. Mas eu tentei. Bom, isso, a questão de tentar na Bíblia não tem. Não existe. Né? A gente sempre fica esperando.
Eu tenho que participar, eu quero participar. Cuidado, porque o que Deus exige em termos de obras humanas é perfeição. Eu, nos meus melhores dias, eu não passo no teste. Paulo, né, judeu de judeus, judeu puro sangue. Puro sangue. Educado aos pés de Gamaliel. Considera o oitavo dia. Quanto à lei fariseu, ou seja, o cara top, ele disse: isso aqui tudo eu considero como refúgio para ganhar a sublimidade de Cristo. A salvação é pelas obras. Na verdade, é por uma obra. Só que não sou eu que faço. Entendi. É pela obra perfeita de Cristo. Como que alguém é salvo? Mediante arrependimento, Deus não tem que se arrepender, eu que tenho que me arrepender. Então arrependimento é uma necessidade humana. E ao mesmo tempo a nossa lógica não alcança, pelo menos a minha não alcança. Arrependimento é o homem que tem que se arrepender. E quando ele se arrepende, graças a Deus. Fé, eu que tenho fé. Não é Deus que tem que ter fé, ele é objeto da fé, eu tenho que ter fé nele. Agora, quando alguém tem fé em Deus, ele dá graças a Deus. Eu não falo assim, ó, Douglas, você estava me evangelizando e agora eu entendo. Eu consegui me arrepender e ter fé. E fui eu. Deus não operou em nada. Bom, esse cara não entendeu. Porque arrependimento, ao mesmo tempo que é responsabilidade humana, arrependei-vos e crede no Evangelho. João Batista e Cristo, né? Arrependei-vos, é pra gente se arrepender. Agora, quando alguém verdadeiramente se arrepende, é sempre humilde, graças a Deus que eu consegui me arrepender. Quando alguém tem fé, nunca bate no peito e fala, ó, tive fé e não precisei da ação do Espírito Santo. Quando alguém tem fé, graças a Deus que ele me amou, porque se ele não me amasse, eu não o amaria. Então tem essa coisa que a lógica, né, tem lá os seus limites. Sim. A lógica humana é uma bênção de Deus, sim, mas ela não dá conta de tudo. Não dá conta da Trindade, não dá conta da pessoa 100% humana, 100% divina de Cristo. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. O nosso Deus é um Deus que criou a lógica, mas ele é supralógico, ele tá além disso. Não, se coubesse na nossa cabeça, aí ia ser muito estranho, né? Eu não consigo. Um Deus muito pequeno. É muito pequeno, muito estranho. Então, como que alguém pode ser salvo? Pela graça de Deus, mediante a fé no libertador Jesus Cristo. Aí existe salvação. Isso. Desejos. Eu vi uma vez, eu estava vendo um podcast e era um jovem britânico, ele estava nesse podcast, e era um podcast até de business, assim, né? Um americano. E aí o entrevistador estava falando com ele e tal, e aí ele contou que quando ele tinha 17 ou 18 anos, ele escreveu num papel, acho que 5 coisas que ele queria até ter 25. Tá. Aí ele escreveu lá que ele queria ser um milionário, ter mais de 1 milhão de libras, né? Que está na Inglaterra. Que ele queria comprar um carro tal lá, ele colocou o nome do carro. Que ele queria morar numa casa tal. Que ele queria uma namorada de tal jeito e ter uma barriga tanquinho. Aí uma coisa ele combinava comigo. E ele colocou as 5 coisas. E aí ele... só trabalhar. Com 23, ele tinha conseguido tudo. Ele já era milionário, com o carro, com a casa e tal, e ele contando. E aí ele falou que ele tava na casa dele, assim, e tal, e se sentindo miserável. E aí ele falando, cara, mas eu consegui tudo o que eu queria. Por que eu tava com aquele sentimento, sabe? Aí ele falou que ele conheceu um cara que era bilionário, né? E que era, assim, até um modelo pra ele, sabe? Aquele cara que eles usam esse termo, né? Modelava ele e tal, né? E aí ele falou que foi na casa desse cara e ele falou assim, ó, eu nunca conheci uma alma tão miserável como daquele homem. Tanto que ele falou, o cara era tão triste que ele pediu pra eu dormir lá na casa, de tão solitário que ele se sentia, esse bilionário, né? E ele olhou e falou, isso é meu futuro. E aí ele ficou nessa crise, né? De tipo assim, peraí, eu consegui tudo que eu queria. Tudo que eu quero, tudo que eu coloquei na minha lista eu consegui. Por que eu tô me sentindo miserável? Aí, ele fez uma reflexão muito interessante, cara. Ele falou assim, eu descobri que não fui eu que fiz aquela lista. Foi as minhas feridas que fizeram aquela lista. Então, aquela lista não era daquilo que eu queria, mas o que as minhas feridas da vida queriam. Tá. E quando eu satisfaço ela, não termino com satisfação, né? Então ele dá exemplo assim, ele é um rapaz negro que viveu num bairro de classe média, então extremamente rejeitado. Então quem queria ser milionário? Não necessariamente era ele, sim, mas as feridas que ele viveu. Tá. Ele sempre foi um adolescente gordinho que sofreu bullying na escola. Então quem queria aquele tanquinho? Não era a essência de quem ele é em Deus, né? Tá. Mas as suas feridas, né? E aí eu tô dizendo isso pra galera que tá aqui nos ouvindo entender
aquilo que parece que você quer tanto. E aí eu acho que nessa semântica, né, quando eu digo eu quero, quem que é esse eu, né? Exato. Que quer tanto isso, né? Exatamente. É quem Deus te fez para ser que quer isso, né? Ou são né, os traumas que nós vamos acumulando nos nossos relacionamentos, e não é a Bíblia que filtra esses traumas, né? E às vezes pode acontecer com cristãos, comigo, com você, né? E não significa que a pessoa não é cristã. Mas não é isso. Mas não, eu creio em Deus, ok? Eu leio a Bíblia, enfim, eu ouço a palavra, mas no dia a dia, às vezes, eu estou ouvindo realmente. Exatamente. Mais um outro evangelho, mais às vezes os traumas que eu tenho. E isso é que vai modelar a confecção né, daquilo que realmente o quer ser feliz, né? As resoluções de ano novo, né, que a gente faz. Exato. Né? Exatamente. Agora, aqui